sobre assédio moral e assédio sexual, que vai impactar a saúde mental do trabalhador. Então, é um tema que a gente não pode perder de vista, né, e ter ações para poder trabalhar, né, com esses temas na consultoria. Para você ter uma ideia, o ano passado, no primeiro semestre, o Ministério Público do Trabalho ele levantou 6.309 denúncias de assédio moral e 682 denúncias de assédio sexual. Isso são aqueles profissionais, trabalhadores, que têm coragem de denunciar. E aqueles que não têm coragem de denunciar? Né? Você imagina como esse índice deve ser muito maior. Uma outra grande oportunidade, né? Em termos de burnout. Né? O burnout, que foi reconhecido como, né, por meio do CID-11 em 2022 como uma doença ocupacional, foi feita uma pesquisa no ano passado onde foi constatado que, em primeiro lugar, né, quais são os profissionais, né, dentro das empresas que mais sofrem burnout. Então, essa é uma informação importante até para a gente poder apresentar proposta para empresas. Né? Em primeiro lugar está o RH em relação ao burnout. Em terceiro lugar está a área de educação. Quarto lugar, a área de liderança. E quinto lugar, a administrativa, né, setores administrativos. E no sexto lugar, a área de TI, tecnologia da informação. Então, veja, em primeiro lugar, RH. Quem está cuidando das pessoas é quem está tendo mais incidência de burnout. Olha quanto trabalho que dá para você fazer junto aos RHs, né? Junto a grupos de estudos de RH aí na tua cidade, na tua região. Então, tem muito, muito trabalho para ser feito, né? Na prevenção, na promoção de saúde mental, na prevenção de assédios no trabalho. Por quê? Porque senão a empresa vai ter um risco trabalhista, né, de ações de sofrer ação trabalhista, vai ter um risco reputacional de queimar a imagem dela, queimar a reputação dela. Então, com certeza, né, a gente tem muitos outros dados aí que eu poderia estar aqui falando para você, mas em relação ao nosso tempo, eu vou procurar ficar nesses dois, né, assim, em relação ao burnout e em relação também a assédios no trabalho. Então, olha, nós temos muitas oportunidades. O que você precisa, então, né, tomar cuidado para não cometer esses 3 erros quando você for iniciar na consultoria para empresas em saúde mental no trabalho. E qual que é o primeiro erro? Antes de eu falar o primeiro erro, eu vou só reforçar que se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode digitar aqui no Instagram ou no YouTube, no Facebook. Eu estou de olho aqui nas 2 telinhas, tá? Então, só você digitar que a gente vai interagindo também, que a gente vai conversando. Bom, primeiro erro que você não pode cometer quando você inicia na consultoria em saúde mental no trabalho é ir com uma abordagem eu estou falando da consultoria, ok? Preste bem atenção nisso. Bem importante que você registre essa informação. Eu estou falando de consultoria, porque eu sou consultora e é isso que eu ensino aqui para você. Você trabalhar na consultoria. Quando você vai para a consultoria, um erro é você ir com uma abordagem da psicologia clínica e não da psicologia do trabalho. Mas como assim, Ana Silvia? Olha, eu não sou psicóloga clínica, eu fiz psicoterapia como estudante no estágio de clínica, no meu último ano de faculdade. Depois disso, eu não trabalhei mais com clínica, tá? Mas eu sou cliente de clínica, né? Sei da importância que tem a clínica. Quando eu falo isso para você, eu não quero que você se sinta ofendida, porque às vezes eu vejo que algumas colegas da área clínica tomam isso como se eu estivesse ofendendo, desqualificando. Gente, eu não vou cometer essa falha ética, né? Eu tenho 36 anos de CRP ativo e não tenho nenhuma falha ética. Não vou cometer uma falha ética agora, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que cada área tem a sua abordagem, tem a sua forma de atuação.
Na clínica, você não vai trabalhar com a psicologia organizacional, vai? Não vai, você vai trabalhar com, se você for fazer psicoterapia, você vai trabalhar com metodologias da psicologia clínica, mesmo que sejam de abordagens, de linhas diferentes, né? Mas cada uma vai ter lá a sua metodologia. Quando você vai para a consultoria, você vai com a referência, com a fundamentação teórica, com a metodologia, com as técnicas para fazer intervenções da psicologia do trabalho e também da psicodinâmica do trabalho. Então, nesses anos, né, desde 2018 até agora, então já são 6 anos, né, trabalhando com saúde mental no trabalho, na consultoria, eu fui desenvolvendo um método, né, por meio de erros e acertos, né, mas fui desenvolvendo um método onde eu integro, então, fundamentação teórica da psicologia do trabalho, fundamentação teórica da psicodinâmica do trabalho. Lembra que eu falei para você que a minha dissertação do mestrado teve como tema a psicodinâmica do trabalho. Então, né, eu estudo a psicodinâmica já há alguns anos, né? Já apresentei trabalho em congressos, participo dos congressos de psicodinâmica do trabalho a cada 2 anos, que é nacional, enfim. E também eu incluo no meu método teorias de processos de grupos. Por quê? Porque eu estudo processos de grupos há mais de 20 anos, eu sou didata em processos de grupos pela SBDG, então eu vi que integrando essas 3 informações, esses 3 conhecimentos, a minha metodologia seria mais efetiva. Né? Por quê? Porque quando eu trabalho com saúde mental no trabalho, a minha abordagem não é individual, ela é em grupo, ela é coletiva, tá? Então, se você vai com uma abordagem da clínica, mesmo que seja, né, grupo terapêutico, terapia em grupo, mesmo a terapia em grupo, ela vai ter um foco individual, não é um foco no grupo, no processo do grupo, né? É individual. Se você usa, por exemplo, se você utiliza do plantão psicológico também é da clínica, não é da consultoria. Tem a sua importância, né? Porque muitas empresas têm profissionais que fazem plantão psicológico. Tem a importância. Tem muitas empresas que têm psicólogos dentro da empresa fazendo psicoterapia. Tem, claro que tem, né? Online ou presencial, mas não está fazendo consultoria. Então, esse é o primeiro erro que você não pode cometer. Por quê? Porque quando você elaborar uma proposta, tá? Em saúde mental no trabalho, na consultoria, para apresentar para o RH está por dentro do que é saúde mental no trabalho. Eles estão sabendo diferenciar. Por que eles sabem? Porque cada vez mais, né, as instituições que eles fazem parte, os cursos que eles fazem, estão abordando esse tema. A BRH Nacional, né, aqui a BRH Paraná, que vai ter o congresso a semana que vem, o Compar, né? Eu fui convidada pela segunda vez para falar no congresso sobre saúde mental no trabalho, a cada 2 anos que acontece o Congresso Paranaense de RH, promovido pela BRH. E o tema saúde mental no trabalho está lá, né? Está lá no painel que eu, mais 2 colegas que não são